Hoje vamos explorar as 10 piores punições da história, um mergulho nas profundezas da crueldade humana. Esteja avisado, o conteúdo a seguir pode ser profundamente perturbador e recomendamos discrição. A roda. Iniciamos nossa jornada com a roda, um método popular na Europa medieval e utilizado até o século XIX. A vítima era amarrada a uma grande roda de madeira, com seus membros esticados e presos às extremidades. Em seguida, um carrasco usava uma pesada barra de ferro para quebrar os ossos das pernas e braços, às vezes em múltiplos pontos. Após a tortura inicial, a vítima era deixada na roda para morrer, muitas vezes exposta aos elementos e aos animais selvagens. A morte podia levar dias, prolongando o sofrimento de forma inimaginável. Empalação. A empalação ganhou notoriedade pelas mãos de Vlad III, o Empalador, príncipe da Valáquia do século XV, cuja brutalidade inspirou a lenda de Drácula. A vítima era perfurada com uma estaca de madeira ou metal, inserida pelo ânus, vagina ou umbigo, e então a estaca era cravada no chão. A estaca era cuidadosamente inserida para evitar a morte imediata, e a vítima era deixada para agonizar por horas ou até dias, enquanto a estaca rasgava seus órgãos internos. Vlad usava a empalação em massa para aterrorizar seus inimigos, criando florestas de corpos empalados. Esquartejamento. O esquartejamento, uma punição reservada para casos de traição em muitos países, era um espetáculo público de horror. A vítima era primeiramente enforcada até quase a morte, um ato que já causava imenso sofrimento. Em seguida, antes que a morte ocorresse, era retirada da forca e castrada, com os órgãos genitais queimados diante de seus olhos. O abdômen era aberto e as entranhas removidas. Finalmente, a vítima era decapitada e seu corpo cortado em 4 partes, que eram exibidas em diferentes locais da cidade como um aviso sombrio contra a traição ao rei ou ao Estado. Touro de bronze. O touro de bronze, também conhecido como o touro de Falares, foi uma invenção do tirano grego Falares de Agrigento no século VI a.C. A vítima era trancada dentro de uma escultura de bronze oca em forma de touro, e um fogo era aceso embaixo. Conforme o metal aquecia, a vítima era assada viva, e os gritos eram amplificados através de um sistema de tubos no touro, transformando a tortura em uma espécie de música macabra. Disse que o próprio Falares foi uma das primeiras vítimas de sua invenção. Scafism, ou scafism, uma forma de execução persa antiga, era um método de tortura incrivelmente lento e doloroso. A vítima era presa entre 2 troncos ou canoas, com apenas a cabeça, as mãos e os pés para fora. Era então forçada a ingerir mel e leite em grandes quantidades, e seu corpo era coberto com a mesma mistura. O conjunto era deixado ao sol, onde a vítima era atacada por insetos, que se alimentavam de sua carne e depositavam larvas em suas feridas. As fezes da vítima atraíam mais insetos, e a combinação de desidratação, exposição e infestação levava a uma morte lenta e agonizante. A serra. A serra, um método de execução utilizado em diversas culturas ao longo da história, era notavelmente simples e brutal. A vítima era geralmente pendurada de cabeça para baixo, com as pernas amarradas, e então serrada ao meio, começando pela virilha. A posição invertida garantia que o cérebro permanecesse irrigado por mais tempo, prolongando a agonia e a consciência da vítima enquanto era cortada ao meio. Este método era particularmente cruel, pois a morte não era imediata e a vítima sofria terrivelmente. Crucificação. A crucificação, um método de execução infame utilizado pelos romanos e outros povos antigos, era uma forma de tortura pública projetada para infligir o máximo de sofrimento e humilhação. A vítima era pregada ou amarrada a uma cruz de madeira, geralmente feita de 2 vigas cruzadas e deixada para morrer lentamente.
As mãos e os pés eram fixados à cruz com pregos ou amarras, e o peso do corpo tensionava os músculos, dificultando a respiração. A posição forçada também causava cãibras intensas e dores excruciantes. A exposição ao sol, à chuva e aos animais selvagens acelerava a desidratação e a deterioração física. A morte por crucificação era uma agonia prolongada, que podia durar horas ou até dias, e o corpo da vítima permanecia exposto como um aviso macabro para a população. Além da dor física, a vítima sofria humilhação pública e abandono, o que tornava a crucificação uma das punições mais cruéis da história. A bota. A bota, também conhecida como bota espanhola ou bota escocesa, era um instrumento de tortura comum na Europa medieval e moderna. As pernas da vítima eram colocadas dentro de uma bota de ferro ou madeira, e cunhas ou parafusos eram usados para apertar a bota, esmagando os ossos da tíbia e da fíbula. A tortura causava dor excruciante e, muitas vezes, resultava em fraturas expostas, mutilação permanente ou morte por infecção. A bota era usada para extrair confissões de prisioneiros políticos e religiosos. A pera da angústia. A pera da angústia, também chamada de pera oral, pera anal ou pera vaginal, foi um instrumento de tortura medieval com um design particularmente sádico. A pera era inserida na boca, ânus ou vagina da vítima, dependendo do crime alegado: blasfêmia, sodomia, adultério. O carrasco então girava uma manivela que abria as pétalas do instrumento, dilacerando a carne e causando dor excruciante. A pera da angústia era usada para humilhar, mutilar e extrair confissões, e muitas vezes resultava em lesões permanentes ou morte. Lingxi, morte por 1000 cortes. No topo da nossa lista das piores punições da história está Lingxi, também conhecida como morte por 1000 cortes. Este método de execução chinês, reservado para os crimes mais graves como traição e parricídio, envolvia cortar o corpo da vítima em pequenos pedaços ao longo de um período prolongado. A vítima era amarrada a um poste em praça pública, e um carrasco habilidoso usava uma faca afiada para remover pedaços de carne do corpo, evitando atingir órgãos vitais para prolongar o sofrimento. A sequência dos cortes variava, mas geralmente incluía a remoção dos olhos, orelhas, nariz, órgãos genitais e membros, um por um. A morte não era o objetivo imediato, mas sim a tortura prolongada e a desfiguração completa do corpo. Este ato hediondo era realizado para humilhar, aterrorizar e, finalmente, garantir que a alma da vítima fosse destruída ao ser despedaçada em tantos pedaços, perdendo a chance de reencarnar no ciclo budista. A prática foi abolida no início do século XX, mas permanece um símbolo da brutalidade extrema da história humana. Estas foram apenas algumas das piores punições que a humanidade já concebeu. São exemplos chocantes da nossa capacidade para a crueldade, da profundidade da nossa escuridão, e nos confrontam com a fragilidade da sanidade humana. Cada uma dessas atrocidades serve como um lembrete sombrio dos horrores que podemos infligir uns aos outros quando perdemos a nossa humanidade, quando a empatia é substituída pela sede de vingança e quando a justiça se torna sinônimo de sadismo. No entanto, é crucial lembrar que a história também é repleta de exemplos de resistência, de compaixão e de luta pela dignidade humana. Ao confrontarmos a nossa história sombria, precisamos também celebrar os momentos de luz, os atos de bravura e a busca incessante por um mundo mais justo, compassivo e civilizado, onde os direitos humanos sejam inalienáveis e onde a tortura e a crueldade não tenham lugar. Que possamos aprender com os erros do passado, que possamos honrar a memória das vítimas da violência e da injustiça, e que possamos nos comprometer a construir um futuro onde o respeito, a empatia e a justiça prevaleçam sobre o ódio, a vingança e a barbárie. Qual dessas punições te chocou mais?
Qual delas te fez refletir sobre a natureza humana? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Obrigado por assistir.